iniciando mais uma semana, não é? E como passaram o fim de semana, descansaram bastante, estão prontos para dar início a mais uma semana de aula? Então vamos lá. Na aula de sexta-feira, aula de ciências, a prof passou uma atividade para vocês, falando sobre a intervenção do homem nos ambientes naturais, nas paisagens naturais, não foi? Explicou como o homem pode transformar as paisagens, como isso pode beneficiar e também, de certa forma, prejudicar se não for feito de forma correta. Então agora vamos realizar a correção dessa atividade, tá bom? Abram os livros de ciências na página 47. A intervenção do ser humano no ambiente. Na página 48 já começaram as questões, não é? Aqui dizia que era em dupla, mas como a prof explicou para vocês, vocês deveriam fazer individualmente, porque estão tendo aulas em casa, aulas online, não é? Então vamos lá, número 1. Observem essas fotos e respondam. Na primeira foto mostra uma cidade, né, bem movimentada, com muitos prédios, muitas construções. E na segunda já é um ambiente mais natural, com rio, muita vegetação, não é? E poucas construções realizadas. Letra A. Onde houve maiores transformações no ambiente? E aí que vocês responderam? Qual dos ambientes, qual das fotos mostram o ambiente com maiores transformações? A imagem 1 ou a 2? A imagem 1, não é? Porque mostra aqui um ambiente já com muita construção, enquanto o outro ainda é um ambiente bem natural. Então, houve maiores transformações no ambiente da foto 1. B. Onde devem aparecer mais passarinhos? Por quê? Onde devem aparecer mais passarinhos, mais aves? No ambiente da imagem 1 ou da imagem 2? Da imagem 2. Mas por quê? Porque é um ambiente natural, tem muita vegetação, não é? É um ambiente mais puro, não tem tanta poluição como no segundo ambiente, devido à movimentação de carros, de indústrias, né, de fábricas. Então, por ter mais árvores no ambiente 2, mais vegetação, os passarinhos podem conviver ali, podem construir seus ninhos, não é? E conseguir alimento. Então, eles viveriam com maior facilidade no ambiente da imagem 2. Número 2. As fotos mostram a região da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista. Compare a foto tirada há anos com a foto tirada nos dias de hoje. Olha aqui a foto, não é? Do ano de 1911, ainda em preto e branco. Tem sim já algumas construções, mas ainda são poucas, não tem tantos prédios, não tem tantas construções assim. E tem ainda um pouco de vegetação. Já na segunda imagem, que é nas dos dias atuais, vocês podem ver que tem muitos prédios, não é? Muitas construções e não tem mais a mesma vegetação que tinha antes. O que você percebeu? Como a Pro acabou de falar para vocês. Na foto tirada em 1911, há uma maior quantidade de árvores, de vegetação, não há prédios, não é? Há terreno vazio ainda, olha aqui, terreno sem construções ainda. E já na segunda imagem, na foto atual, não há árvores, não há vegetação alguma e há muitos prédios, muitas construções, né? Na página 49. Os ambientes têm características próprias. Escreva algumas características dos ambientes abaixo. Mares e oceanos. Quais são as características dos mares e oceanos? Os mares e oceanos são de grande extensão, ou seja, são grandes, não é? São enormes, tem muito volume de água e água salgada. E também abrange grande quantidade e variedade de seres vivos, muitos peixes, não é? Muitos seres que habitam ali nos mares e nos oceanos. Rios e lagos. Os rios e lagos também são muito extensos, não é? E também tem outros menores, não são como os mares, como os oceanos, porque também existem rios menores, lagos menores. A água é doce, não é salgada como nos mares, não é? E as espécies de seres vivos são diferentes,
não são os mesmos dos mares e oceanos. Número 2. Escreva os nomes de 4 seres vivos. 2 do ambiente terrestre e 2 do ambiente aquático. Sabemos que existem várias espécies, de seres do ambiente terrestre e do ambiente aquático, mas vocês deveriam citar, 2 de cada. Poderia ser, por exemplo, ambiente terrestre, cachorro, boi, cavalo, gato, vaca, árvores, os próprios seres humanos. E no ambiente aquático, algas marinhas, os peixes, siris, entre outros seres que vivem nas águas. Na página 50, escreva com suas palavras o que significa ambiente natural e ambiente transformado. Aqui seria uma resposta pessoal, não é para vocês escreverem com as palavras de vocês. Mas, como todos sabem, o ambiente natural é um ambiente que não sofreu alterações, transformações realizadas pelos seres humanos. É aquele ambiente onde não tem construções, onde não tem prédios, fábricas. É a natureza, é um ambiente natural. Já o ambiente transformado é onde já teve transformações, onde já teve modificações realizadas pelo homem. Construções, onde já existem prédios, casas, lojas, coisas desse gênero. Pinte de verde o que resta do ambiente natural nesta paisagem e de azul as interferências feitas pelo ser humano. Aqui vocês poderiam pintar este parque, onde tem bastante árvores, então são elementos naturais do ambiente natural que ainda resta, as árvores aqui nas casas, e de azul as interferências feitas pelo ser humano, o supermercado, o banco, a loja, as casas, Que essas são interferências, são construções que foram realizadas nesse ambiente. Ok? Então, como a prova sempre fala, se errar alguma questão, é só apagar e realizar a correção de acordo com o que a prova explicou agora na correção, tá bom? Espero que todos tenham compreendido o assunto. Agora vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Vamos trabalhar com língua portuguesa e os livros didáticos. Abram os livros de vocês na página 66. Hoje vamos trabalhar com leitura e interpretação textual. Na página 66, preparação para a leitura. O pinguim é um dos animais que vivem na Antártica, região mais fria do planeta, localizada no Polo Sul. Conte para os seus colegas o que você sabe sobre os pinguins. Como vocês vão tendo aulas presenciais, não precisam realizar essa etapa de explicação. Falar sobre o que vocês conhecem sobre os pinguins. Vamos seguir aí. Vivendo em um lugar tão gelado, você acha que os pinguins sentem frio? Vocês acham que eles sentem frio? Os pinguins, eles vivem na Antártica, o lugar mais frio que existe. Então, eles já estão adaptados, Eles já nasceram adaptados para viverem, sobreviverem naquele ambiente. No conto que você vai ler, o pinguim tem um problema e para resolver esse problema acaba criando outros. Olha que pinguim travesso. Vamos descobrir qual é o problema dele e quais os outros problemas que causou? Vamos lá na página 67. Acompanhe a leitura de um trecho desse conto. Depois escreva um título para ele. Nós vamos realizar a leitura e após a leitura vocês vão criar um título para esse texto, tá bom? Era uma vez um pinguim chamado Pinguim, que sentia muito frio nos pés. Um dia, ele resolveu comprar um par de meias para se esquentar e passou a ser um pinguim que não sentia frio nos pés e que usava meias. Só que, com as meias, ele sempre escorregava no gelo. Então, ele era um pinguim que não sentia frio nos pés, porque usava meias, mas que vivia escorregando. Para não escorregar mais, ele comprou um belo e reforçado par de botas. Só que, como as botas eram pesadas, o gelo se quebrava e ele vivia afundando na água gelada.
Então, ele era o pinguim que não sentia frio nos pés, porque usava meias e botas, mas que vivia afundando na água gelada. Para não afundar mais, ele comprou uma boia. Só que com a boia, ele não conseguia se mexer dentro da água. Então ele passou a ser um pinguim que não sentia frio nos pés, porque usava meias, botas e boia, mas que não conseguia sair do lugar. Para esquecer tudo isso e do frio também, ele decidiu jogar tudo fora e comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, pois todos os pinguins do mundo sabem muito bem que lá é um lugar onde faz calor o ano todo. Olha que legal a história desse pinguim. Ele morava na Antártica, num lugar muito frio, e ele estava sentindo frio nos pés. Ele comprou meias, ele comprou bota, boia, só que ele resolvia um problema e acabava causando outro. Com frio nos pés, ele comprou a meia, que fazia ele escorregar no gelo. Depois ele comprou uma bota para parar de escorregar, mas a bota era tão pesada que rachava o gelo e ele caía dentro da água gelada. Após, ele comprou uma boia para não cair mais na água, só que ele não conseguia se mexer dentro da boia. Então, ele largou tudo e foi para o Rio de Janeiro, onde é muito quente. O Rio de Janeiro é aqui em nosso país, no Brasil, é uma cidade muito quente. Mas sabemos que esse pinguim não ia conseguir, na realidade, sobreviver aqui no Brasil, porque é por causa do calor. Ele precisa de um lugar mais frio, de um ambiente mais frio para poder viver com tranquilidade. Agora vamos lá para o estudo do texto, realizar a nossa atividade. Página 69. Quem participa das histórias dos contos é chamado personagem. Responda, quem é o personagem deste conto? Olha que nós acabamos de ler um conto, não é? Que fala sobre as aventuras de um personagem. Então, vocês vão dizer quem é esse personagem. O problema de Pinguim era sentir frio nos pés. Numere os objetos que Pinguim usou para tentar resolver seu problema, de acordo com a sequência em que elas aparecem na história. Então, ele usou 3 objetos para tentar resolver o problema dele, não é? Então, vocês vão numerar esses objetos de acordo com as cenas da história, de acordo com o que ele comprou, o que ele adquiriu em cada vez. O que ele adquiriu primeiro? A boia, a meia ou as botas? Vocês vão enumerar. Leia. Então, ele era um pinguim que não sentia frio nos pés, porque usava meias, mas que vivia escorregando. Observe que pinguim, ao resolver um problema, acaba criando outro. Estão vendo? Agora, complete as frases escrevendo o problema criado com o uso das botas e da boia. Vocês se lembram que ao comprar as boias, a boia e as botas, ele causou mais problemas? Então, vocês vão relembrar aqui quais problemas foram esses e escrever. Pinguim calçou as botas, mas o que aconteceu quando ele calçou as botas? Pinguim usou uma boia, mas o que foi que ocorreu após ele usar essa boia? Deu certo? Aconteceu alguma coisa, algo de errado? Vocês vão escrever aqui. Conhecendo a história do pinguim, assinale. O que Pinguim sentiu quando calçou as botas? Será que ele sentiu alegria? Ele sentiu medo, irritação ou outros sentimentos? Quais sentimentos? Vocês vão marcar aqui, tá certo? Pinguim esperava enfrentar tantos problemas? Sim ou não? Quando ele resolveu comprar uma meia, porque sentia frio nos pés, uma meia não é uma coisa tão simples que todos nós usamos. Vocês acham que ao comprar essa meia, ele esperava que acontecesse tantas coisas depois? Que houvessem tantos problemas? Sim ou não? Responda oralmente. Nessa questão aqui vocês podem responder nos cadernos, tá bom? Neste conto, o pinguim vai morar no Rio de Janeiro. De acordo com o que você sabe, um pinguim poderia sentir frio nos pés? Lembra do que a Prof falou no começo da explicação da atividade? Um pinguim que vive na Antártica, um lugar frio, ele já nasceu lá, ele já nasceu adaptado para o frio. Ele pode sentir frio nos pés?
Sim ou não? Poderia sobreviver em um lugar tão quente? Um pinguim poderia sobreviver aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nas praias, como o pinguim aqui mostra na imagem, não é? Que ele foi para uma praia no Rio de Janeiro. Você acha que um pinguim conseguiria sobreviver nesse calor? O texto abaixo traz algumas informações sobre pinguins. Leia-o para verificar se o que vocês pensaram se confirma. Vamos lá? Corpo quentinho. As penas dos pinguins são curtas, rígidas e sobrepostas como camadas, como escamas. Elas garantem proteção eficaz contra o vento e o frio antártico. Estão vendo aí? Como aqui diz, os pinguins eles já nascem adaptados para o frio, por conta das suas penas, que elas são curtas, rígidas e sobrepostas como escamas, para protegê-los do frio, garantindo proteção contra o vento e o frio. Leia as informações sobre o autor. George Chapman é filho e neto de escritores e cresceu no meio de histórias. Um dia, quando tinha 13 anos, ele pediu para o José Carlos Lolo, que é ilustrador e já ilustrou um monte de livros infantis, explicar para ele como se fazia um livro. Assim, nasceu a história do pinguim. Os dois se sentaram juntos e enquanto Jorge contava a história que ele queria contar, o Lolo fazia as ilustrações do livro. Depois, a Blandina Franco, que é escritora e já escreveu um monte de livros infantis, cuidou do texto, passou a limpa a história que o Jorge contou e pronto, estava feito o livro do pinguim. Responda oralmente. Novamente, vocês poderão responder nos cadernos. O que você achou do fato de o autor do livro só ter 13 anos quando escreveu o conto? É uma resposta pessoal. Vocês deverão dizer qual a opinião de vocês, o que acharam, não é? Do escritor desse texto que vocês acabaram de ouvir, ter apenas 13 anos. Vocês acharam interessante, por ele ser uma criança ainda, não é? Não ser um adulto, ter apenas 13 anos. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Você gostaria de escrever um livro? Vocês acham interessante isso? Gostariam de escrever o próprio livro contando alguma história? Se a resposta for sim, complemente dizendo sobre o que você gostaria de escrever nesse livro, tá certo? Então, a nossa atividade encerra aqui na página 71. Espero que todos tenham entendido, não é? Que realizem a atividade com bastante atenção, na hora de responder cada questão, sem pressa, sem preguiça, tá bom? Para poder compreender tudo o que está sendo escrito e também o que está sendo lido. Então, até amanhã. Tenham todos um ótimo dia e um beijo da prova. Tchau!